Se alguém me dissesse que um dia eu trairia meu marido, e pior ainda, que essa traição seria com uma mulher, e pior ainda, com a pastora da minha igreja, eu juro, eu teria dado risada. Mas a vida tem um jeito cruel de testar os nossos limites. E hoje, eu sou essa história. Eu sou o tipo de segredo que ninguém acredita até acontecer com eles. Meu nome é Ana Paula, tenho 32 anos. Sou casada com o Tiago há 11. Desde muito jovem, eu cresci dentro da igreja. Minha base, meu chão, tudo que eu construí foi com base na fé. Conheci o Tiago lá mesmo. Ele era calmo, gentil, esforçado. No começo, parecia o homem perfeito. Me tratava com carinho, com respeito, com um tipo de amor que a gente não encontra mais hoje em dia. Casamos novos, cheios de planos. Só que o tempo muda tudo. Depois que os filhos não vieram, que o dinheiro apertou, que os silêncios entre a gente viraram mais longos que as conversas, eu comecei a me sentir sozinha. E não era uma solidão qualquer. Era como se eu fosse invisível até para Deus. Foi nesse buraco que ela apareceu. Pastora Valquíria. Ela chegou na nossa igreja depois da saída do pastor antigo. Diferente de tudo que já tínhamos visto. Jovem, bonita, forte, com uma oratória envolvente. Ela tinha um tipo de presença que fazia até quem não acreditava parar para ouvir. Na primeira vez que me viu, depois do culto, ela veio até mim. Estendeu a mão e sorriu. Você tem olhos de quem carrega muito e fala pouco. Tá tudo bem de verdade, Ana? Aquela pergunta me desmontou, porque ninguém perguntava isso pra mim fazia muito tempo. Nos dias seguintes, ela começou a se aproximar. Me chamava para reuniões de oração só com as mulheres, depois para ajudar no louvor, depois para conversar, e quando percebi, ela estava na minha vida como uma amiga íntima. Intimidade que nem minhas irmãs de sangue tinham comigo. Comecei a me abrir. Contava das minhas angústias, da frieza do meu casamento, das orações não respondidas. E ela me ouvia, sempre com aquele olhar firme e calmo. Ana, você é muito mais do que a esposa cansada que se acostumou com pouco. Você tem um brilho que o tempo tentou apagar. Mas eu vejo, Deus vê. O que eu tô fazendo? Isso é errado. Completamente errado. Mas mesmo assim, eu continuava. Até o dia em que, depois de um culto, ela me chamou para conversar em sua casa. Disse que sentia algo forte por mim. Algo que ela não conseguia mais segurar. Eu sei o peso que isso carrega. Mas eu também sei quando algo é espiritual. E o que eu sinto por você, Ana, é mais do que carne. É conexão de alma. Eu chorei. Chorei de culpa, de medo, de vergonha. Mas não fui embora. A verdade, eu não queria ir embora. E naquela noite, a linha foi cruzada. Eu traí o Tiago, mas nem tudo foi como parecia. Porque o que começou parecendo uma conexão celestial, logo virou um cativeiro emocional. No dia seguinte, eu não consegui nem me olhar no espelho. O Tiago estava em casa, fazendo café, perguntando se eu dormi bem, e eu me sentia uma farsa. A mulher que ele chamava de bênção tinha acabado de voltar da casa da pastora com um peso no coração, que nem 1000 orações conseguiriam tirar. Comecei a evitar o Tiago. Dizia que estava cansada, inventava dores, me jogava na igreja para compensar. E o mais doentio de tudo? A Valquíria incentivava isso. Quanto mais você se aproxima de mim, mais se aproxima do seu propósito. Você não tá traindo, tá se libertando da prisão que te fizeram acreditar ser santa. Mas não era libertação, era confusão. Ela começou a me exigir mais tempo, mais presença, mais segredos. Me pedia para sair mais cedo de casa, desligar o celular quando eu estivesse com ela. E dizia que o que tínhamos era puro, mas que ninguém entenderia. Só que eu já não dormia bem. Minhas orações eram vazias. E mesmo assim eu me iludia dizendo que talvez, só talvez, eu tivesse encontrado um amor verdadeiro. Mas eu sabia que não era amor, era dependência. Um dia tentei conversar com ela, dizer que precisava de espaço, que eu queria colocar minha cabeça no lugar. Espaço, Ana? Você quer espaço agora que já bebemos do mesmo cálice? Você acha que pode entrar na minha alma e sair assim? Eu sou tua pastora, tua guia, tua cobertura espiritual. E sei muito bem como usar o púlpito se for preciso. Meu coração parou. A mulher que me dizia coisas doces agora me ameaçava com a força que tinha no altar. Ela sabia que eu não teria coragem de contar nada. Sabia que eu me destruía só de pensar no Tiago descobrindo. E usava isso como corrente. Passei a viver num estado constante de ansiedade. Magoei pessoas ao meu redor. Me afastei da minha família. Tudo por medo. Medo de ser desmascarada. Medo dela. Até que, semanas depois, descobri que estava grávida. Aquela manhã, eu nunca vou esquecer. Tremia tanto que deixei o teste cair da pia. Positivo. Mas meu desespero nem era a gravidez em si. Era a dúvida. O filho era do Tiago ou dela. Meu mundo caiu. Me tranquei no banheiro, sentei no chão e chorei sem conseguir respirar. Senhor, me perdoa. Eu estraguei tudo.
Eu joguei meu lar no lixo e agora nem sei quem sou. E o pior, ela já sabia. Me ligou no mesmo dia, como se tivesse tido uma revelação. Parabéns, mamãe. Eu senti, Deus me mostrou. Essa criança é a prova da nossa união espiritual. Ela veio com missão. Missão? Eu queria sumir do mapa. Passei 3 dias em silêncio. Ignorei ela. Fiquei sem ir ao culto. E ela surtou. Mensagens e mais mensagens. Você tá fugindo do seu chamado, Ana. Você tá brincando com fogo. E quem brinca com fogo no altar, queima até a alma. Ela começou a pregar mensagens com indiretas. Começou a lançar palavras de repreensão nos cultos. E eu só queria sumir. Ou desaparecer. Ou voltar no tempo. O Tiago começou a desconfiar do meu comportamento. Um dia me encarou e perguntou: Você tá estranha, Ana. Aconteceu alguma coisa que eu deva saber? Quase contei, juro por Deus. Mas o medo me travou. Não, é só o hormônio da gravidez. Tá mexendo comigo. Mentira. Tudo era mentira. E eu já não sabia mais quem eu era no meio de tanta mentira. O tempo passou, a barriga crescia, e com ela crescia também o meu medo. Eu acordava no meio da noite suando frio, com pesadelos em que a igreja inteira me olhava em silêncio, me julgando, me apontando, e no meio de todos eles ela, com a Bíblia aberta, me chamando de pecadora em voz alta, do púlpito. Minha cabeça estava um caos. O Tiago cada dia mais amoroso, cuidando de mim com carinho, se aproximando de novo, e eu me afastando mais, porque eu sabia o que tinha feito. Sabia que o olhar dele ia mudar no dia que soubesse da verdade. A Valquíria não me dava mais paz. Você não tá indo aos cultos como antes. Isso tá deixando os irmãos inquietos. Eu posso explicar por você. Ou você mesma toma coragem. Comecei a desconfiar que ela estava querendo me expor, que estava só esperando o momento certo. Ela não era mais aquela mulher que me acolhia. Era outra pessoa, controladora, obcecada, manipuladora. Me senti sufocada. Ela queria que eu largasse tudo, que assumisse tudo. Disse que Deus tinha um novo plano para nós. Ana, o Senhor tá separando a gente para um ministério diferente. A gente não precisa mais se esconder. Podemos sair dessa mentira e viver em verdade. Deus é amor. Val, você não entende. Eu sou casada. Eu tenho uma família. Eu errei. Isso não é amor. Isso foi um erro. Cuidado com o que você chama de erro. Porque se você continuar cuspindo no que vivemos, eu juro, você vai entender o que é ser exposta. Foi ali que eu vi que não era mais só chantagem emocional. Era ameaça real. Ela estava disposta a tudo para me manter por perto. E o pior, eu sabia que ela tinha como fazer isso. Ela tinha o microfone, tinha a liderança, tinha os ouvidos da igreja. Quem ia acreditar em mim se eu contasse? Quem ia acreditar que a pastora, aclamada por todos, era capaz de fazer isso? Até que chegou o dia do culto especial de mulheres. O templo lotado. Eu tentei evitar, mas o Tiago insistiu. Você precisa ir, amor. A igreja tem sentido sua falta. E essa criança precisa da bênção de Deus. Fui, arrependida desde o momento em que sentei no banco. Eu tremia, não consegui cantar. Só conseguia olhar para ela no altar. E foi quando ela subiu com a Bíblia nas mãos e disse: Hoje o Senhor me deu uma palavra direta para uma mulher aqui. Uma mulher grávida. Uma mulher que carrega no ventre não só uma criança, mas o peso de um pecado que ainda não teve coragem de confessar. O salão gelou. Meus ouvidos zumbiram. Eu quis sumir. Mas as pessoas começaram a me olhar. Algumas discretamente, outras nem tanto. Essa mulher precisa decidir. Ou ela confessa diante do altar, ou vai ver o preço da desobediência. Ela não disse meu nome, mas ela disse tudo. Quando o culto acabou, saí correndo. Entrei no carro do Tiago e chorei como nunca. Ele ficou me olhando assustado e perguntou: Ana, o que tá acontecendo? Por que ela falou aquilo olhando pra você? O que é que eu não sei? Naquele momento, eu tive vontade de abrir tudo. Mas minha boca travou, porque se eu dissesse, tudo ia ruir. Eu passei aquela noite acordada, sentada na beira da cama. O Tiago dormia, mas nem parecia ele. Era como se o homem que um dia jurou me proteger estivesse dormindo ao lado de uma estranha. E ele nem sabia. Minha barriga mexia. E eu sentia que aquela criança ia chegar num mundo já cheio de peso, de mentira, de dores que nem eram dela. E isso me quebrava por dentro. De manhã tomei um banho demorado. Olhei meu reflexo no espelho com nojo e vergonha, mas pela primeira vez em meses, senti uma chama acesa dentro de mim. Eu precisava falar, não por ela, não por medo, mas por mim, porque ou eu contava, ou aquilo ia me matar por dentro. Chamei o Tiago para sentar. Ele veio confuso, com um olhar preocupado. Aconteceu alguma coisa? Você tá pálida. É o bebê? Não, não é o bebê. É algo que eu devia ter te contado antes. E se você quiser ir embora depois, eu vou entender.
Ele ficou em silêncio. Eu respirei fundo e contei tudo, sem florear, sem tentar me justificar, sem empurrar a culpa para ninguém. Contei do vazio, da carência, das conversas com a pastora, dos encontros escondidos, da chantagem e da confusão emocional. Contei do teste, contei da dúvida sobre quem era o pai. O Tiago ficou branco, as mãos tremiam. Ele não dizia nada. Só levantou, andou pela sala umas 3 vezes, passou as mãos no rosto e perguntou: Foi com outro homem? Não. Meu Deus! Ele sentou de novo, e por minutos ficou em silêncio, um silêncio que gritava dentro de mim, até que ele olhou nos meus olhos e disse: Eu não sei nem o que sentir. Parte de mim quer gritar, parte de mim só quer sumir. Mas o que mais me destrói é ter sido traído por 2 pessoas que eu confiava com minha vida. Minha esposa e a minha pastora. E então ele chorou. Chorou como nunca vi. Aquele choro foi mais doloroso do que qualquer palavra. Aquele choro dizia: você me quebrou. Nos dias seguintes tudo virou caos. Tiago saiu de casa por um tempo. Disse que precisava pensar. A igreja ficou empolvorosa, porque ele deixou todos os cargos. Disse que não podia mais liderar nada com o coração daquele jeito. E a Valquíria? Ela tentou me ligar. Mandou áudios. Disse que eu era fraca, que eu destruí algo divino, que eu era ingrata. Você me traiu com o sistema. Escolheu a hipocrisia em vez do que a gente construiu. Eu te avisei que sem mim, você não tinha mais proteção. Bloqueei. Eu não queria mais proteção nenhuma. Só queria paz. Demorou, mas Tiago voltou a conversar comigo. Fez questão de estar presente nos exames. Disse que, independente de tudo, aquela criança era inocente. E era dele no coração. E quando ela nasceu, nasceu com o rosto do Tiago. Aquele bebê trouxe luz num dos momentos mais escuros da minha vida, mas não apagou a dor. Eu perdi muito, respeito, confiança, paz. Mas também ganhei algo, consciência. Consciência de que não é porque alguém se esconde atrás de um título espiritual que ela é santa. E não é porque você tá vulnerável que merece ser usado. Hoje eu falo disso com dor, mas também com cura. Perdoei a mim mesma, pedi perdão a Deus. E recomecei com Tiago, com muito esforço, muita oração, muita lágrima. Mas se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que esteja lendo ou ouvindo isso agora, seria: cuidado com quem te ouve demais e te afasta de você mesmo. Nem todo carinho é afeto, nem toda palavra doce vem de Deus, e nem todo altar é sagrado.